E qual que é a resposta que o gênio etílico deu para o presidente Trump? Que vai utilizar a reciprocidade. Então nós estamos perdidos, porque Trump aplica 50%, Lula faz a mesma coisa, vira 100%, e depois vai ter mais 100%, e assim sucessivamente. Então ele parece que não sabe interpretar um texto simples. Não duvidem nem por um instante que o objetivo agora do governo Lula será colocar o fracasso do Fernando Tachad, que já estava encaminhando a nossa economia para uma recessão econômica. Agora eles têm o pretexto de dizer que o fracasso econômico do governo Lula é responsabilidade dos embargos de Donald Trump. Foram os Estados Unidos e essa taxação de 50% vão utilizar o mesmo argumento que Fidel Castro sempre utilizou. E mais do que isso, vão colocar a culpa do fracasso econômico lá no Eduardo Bolsonaro e no presidente Jair Bolsonaro. Nós não vamos aceitar essa patifaria. E justamente por isso que eu já tenho aqui 10 fatos provocados pelo governo Lula ou por algum de seus apoiadores, como Alexandre de Moraes e seu vice-presidente Geraldo Alckmin, que foram fatos que agrediram diretamente a política internacional com os Estados Unidos. Vou citar um por um. Olha, eu não tive nem dificuldade de pesquisar esses 10 fatos. É chocante, gente. Primeiro, Alexandre de Moraes proíbe Jair Bolsonaro de ir à posse do presidente Donald Trump. É um tapa na cara da nossa relação internacional com os Estados Unidos. Fundamento jurídico aqui não existe, tá? Segundo, Lula falou que Trump era desumano e seu governo seria nazismo com outra cara. Isso foi uma atitude do Lula em relação aos Estados Unidos no início do governo. Como é possível um tamanho desrespeito de um chefe de governo brasileiro para com o governo americano? 3. Janja usa palavras de baixo calão em inglês para ofender Elon Musk, então secretário de governo norte-americano. Eu não preciso reproduzir aqui o que essa pessoa, sem o mínimo de educação e de etiqueta, falou, né? Primeira zeladora de idosos do Brasil. Quarto, Alexandre de Moraes emite ordens secretas contra Google, Meta e outras empresas americanas e censura cidadãos americanos. E esse sujeito acha que nada vai acontecer. É inacreditável o mundo delirante que eles vivem. Quinto, Lula recebe ditador venezuelano no Brasil, Nicolás Maduro, com todas as honras de um chefe de Estado. Lembrando, Maduro é um inimigo histórico, não apenas do seu próprio povo, mas também dos Estados Unidos. Sexto, Lula recebeu navios de guerra do Irã. Por quê? O que esses navios vieram fazer aqui na costa brasileira? Por que eles foram recebidos aqui? Muitas perguntas precisam ser respondidas, mas que ele está se aliando com o que existe de pior do anti-americanismo no mundo, não resta dúvidas. Sétimo, Geraldo Alckmin foi à posse do presidente iraniano, cercado de terroristas. E aqui eu quero fazer uma pontuação muito importante, que todas as pessoas que estavam com ele na foto já morreram. Foram mortos pelo exército de Israel, né? Shalom. Oitavo, Lula afirma no BRICS que não é correto utilizar o dólar como moeda principal a negociar com outros países que não sejam os Estados Unidos. Olha a ousadia desse sujeito, totalmente inconsequente. Nono, Lula comparou Israel ao nazismo em plena guerra contra o Hamas e, ao mesmo tempo, criticou a participação dos Estados Unidos ao tentar pacificar a guerra de Rússia contra a Ucrânia. É aquele, né? Cadê a hora da cervejinha? Ele falava que ia resolver os conflitos internacionais com a cervejinha. Será que ele vai resolver o problema econômico que ele mesmo criou para o Brasil agora? Eu quero ver isso. Décimo, Alexandre de Moraes cita que a pressão norte-americana não vai ter efeito, ou só terá efeito quando o governo dos Estados Unidos colocar um porta-aviões no Lago Paranoá. Nossa, gente, todas essas coisas aqui que foi, eu repito, uma pesquisa rápida, aconteceram antes do embargo. E agora, o que os petistas vão fazer? Eles vão fazer um meia-culpa. Eles vão falar, nossa, eu acho que a gente exagerou aqui nesse relacionamento internacional com os Estados Unidos. Vamos recuar, vamos utilizar a nossa diplomacia e tentar pacificar a situação pelo bem da economia brasileira. Afinal de contas, quem mais vai sofrer é a nossa população. Ou
vocês acham que eles vão dobrar a aposta, falar que estão sendo perseguidos e dizer o fracasso econômico da gestão Lula-Tachad é culpa dos embargos do presidente Donald Trump, dessa taxação de 50%. Vocês já têm a resposta, só não caiam nesse conto da carochinha de gente mentirosa e que tem a política internacional mais fracassada da história do Brasil. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais.